Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de Sociologia do J Explica e hoje a gente tem uma aula um pouquinho diferente. A gente vai ter uma aula de resolução de questões referentes, né, à aula número 2, cuja temática foi Karl Marx, e vocês encontram elas aqui na playlist do canal. Então também não deixa de se inscrever, assim você nunca vai perder nenhuma aula. E na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você encontra a apostila dessa aula, que tem 11 exercícios sobre Karl Marx. E aqui hoje eu selecionei apenas 3 exercícios para poder resolver com vocês e comentar. Então vamos lá? Não, lembrando também que na apostila a gente tem o gabarito, né? Então vamos lá, a primeira questão, eu peguei a questão 5, 6 e 7, porque aí também ajuda a gente a relembrar alguns conceitos. Então eu comecei com uma questão do Enem, que tem 2 textos. Gente, o Enem, principalmente em humanas, ele costuma ter mais textos, então leiam com atenção, porque a resposta geralmente está nos textos. Vou ler com vocês. Texto número 1 é um fragmento da canção do Zé Ramalho, que chama Cidadão, e começa: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido. Dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. E aí a gente tem o texto número 2. Que é um pedaço de um manuscrito, dos manuscritos econômicos filosóficos do Karl Marx, que fala: o trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente de um produtor. Ou seja, cada vez que a pessoa produz, quanto mais ela produz riqueza, mais pobre ela fica. Porque quer dizer que essa riqueza está saindo do fruto do trabalho dele, que ele não recebe. Lembra que tem um nome isso, gente? Vocês lembram disso? Vamos ler as alternativas, eu já conto para vocês. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é: letra A, baseado na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego, é fundamentada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços, é estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata, é instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação de uma economia solidária, ou é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador? Qual questão será que é? Vocês querem pensar um pouquinho? Pausa aí o vídeo, pense um pouquinho e aí a gente já vai para a resolução. Vamos lá? O comentário sobre essa questão, vocês já estão vendo qual é a certa, pessoal, mas vamos voltar rapidinho na pergunta, que ela pergunta assim: com base nos textos, o primeiro texto ali do Zé Ramalho, que o trabalhador tá lá admirando o prédio que ele ajudou a construir, mas que ele não aproveita o fruto disso, ainda acham que ele quer roubar. E o segundo fragmento fala que quanto mais o trabalhador produz, mais pobre ele fica e não mais rico. Ou seja, ele produz a riqueza, mas ele não tem a riqueza. Então, pergunta assim, com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção. Pessoal, vamos voltar rapidinho para ver o que é trabalho e o que é modo de produção? Lembrando que eu vou falar bem rapidamente, porque isso vocês têm lá na apostila da aula número 2 e também na videoaula, então não esquece de conferir. Trabalho é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano para poder dar mais conforto à sua vida, para poder fazer com que a vida exista. E, se eu não me engano, ele pede também o modo de produção capitalista. Lembrando que modo de produção é a forma como a sociedade se organiza de maneira socioeconômica e sempre associada a uma etapa de desenvolvimento das forças produtivas. Então a gente também tem que lembrar que a gente está falando do modo de produção capitalista. A gente tem o asiático, a gente tem o feudal, a gente tem vários. E aí, pessoal, a gente sabe que a questão E é certa, porque ele fala: qual a relação entre trabalho e modo de produção?
é derivado do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador, ou seja, a riqueza só aumenta quando o trabalhador é explorado, ou seja, quando é retirado dele a mais-valia, porque a exploração, é sistema capitalista, é chamada de mais-valia. Então, quando a gente lê, a gente percebe que os conceitos de modo de produção no sistema capitalista e as relações de trabalho, né, a questão é certa, porque é através da exploração do trabalhador que a riqueza é gerada, ou seja, a riqueza do burguês é gerada. Ou seja, o trabalho que é feito pelo proletariado não fica na mão do proletariado, e sim da mão do dono dos meios de produção. Quanto mais rico o burguês fica, mais explorado, ele retira a mais-valia do trabalhador. No texto 2, o autor, que é o Karl Marx, ele reforça a ideia de que o trabalhador fica mais pobre à medida que ele produz mais riqueza para o capitalista. Porque o capitalista, ele é dono dos meios de produção, mas não é ele que está fazendo. E o cara que está fazendo, que é o proletário, não está recebendo por aquilo que faz. Então isso também acaba mostrando uma desigualdade social que há entre essas classes, né? Entre o burguês e o proletário. Então a relação de trabalho entre essas classes é de exploração da mão de obra do proletário. Quanto mais rico o burguês fica, é porque existe um proletariado mais pobre. Eu selecionei a questão 6 também para entender que o que está no enunciado é um conceito. Então, 6. É a condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos de sua vida. Ou seja, gente, lembra qual conceito é esse que fala de materialidade? Ou seja, o dinheiro, né, o material que a pessoa tem na vida é o que vai definir os outros aspectos. Então, de acordo com o material, a gente vai definir o social, a gente vai definir a classe social que ele está também. Aí, continuando a questão, a importância dada por Marx a esse quesito de nossas vidas é justificada, segundo a sua teoria, em razão do impacto que a situação econômica de um sujeito tem em sua trajetória de formação. Essa linha de pensamento ela é chamada de evolucionismo material, capitalismo selvagem, contratualismo, materialismo histórico. Olha, contratualismo a gente já pode riscar, porque o contratualismo é uma ideia ali do John Locke, por exemplo, já pegando um pouquinho de filosofia. Então é uma ideia mais antiga, remete ali ao iluminismo. Capitalismo selvagem, acho que só na música mesmo. Evolucionismo material? Será que é uma evolução o quesito material das pessoas definir quem elas serão na vida? Então a gente só tem a questão D. Por quê, gente? Porque o conceito que foi apresentado lá ali no enunciado é o de materialismo histórico, que foi definido pelo Karl Marx. Isso também tem na apostila da aula número 2. Não deixem de conferir lá no grupo do Telegram. É o materialismo histórico, é definido por Karl Marx, e quer dizer que as condições materiais dos indivíduos é que ditam os demais aspectos da sua vida. Então, dessa maneira, os sujeitos, as pessoas com maior condição econômica, elas possuem mais oportunidades, já que a sua situação econômica impacta grandiosamente a vida das pessoas. Já quem é desprovido de uma situação econômica favorável, né, é desprovido de dinheiro, teria mais dificuldade de ascender aí, de subir na escala social. Então a condição material da pessoa determina os diversos aspectos da sua vida. Essa questão parece fácil, né, e tudo mais, mas é bom pra gente relembrar conceitos. Às vezes, é que nem a questão número 5. A questão número 5, se você souber o que é um modo de produção, pronto, você já sabe o que a questão está pedindo, então é muito importante saber isso. E por último, a questão 7, que eu vou ler com vocês, que também é do Enem. Vocês percebem que o Enem ele vai ter texto. Geralmente, você tem que ler. Geralmente, a resposta está no texto, porém, a gente tem que saber os conceitos básicos. Na questão número 5, a gente tinha que saber o que era o modo de produção, por exemplo, né? Lembrando que o modo de produção é como a sociedade se organiza socialmente e economicamente. Lembrando que no modo de produção capitalista, o proletário ele fica mais pobre conforme o burguês fica mais rico, porque o proletário trabalha, mas não usufrui do fruto do seu trabalho. Quem usufrui é o burguês, dono dos meios de produção. Tudo bem? Questão 7, não vamos, nos alongar mais. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes da sua vontade. Tais relações de produção correspondem ao estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Percebe que ele coloca a política atrelado ao sistema?
Então, para o autor, obviamente, Karl Marx, prefácio a crítica da economia política, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista, ela faz com que... Galera, esse enunciadinho, ele tá afirmando que existe uma relação entre economia e política. Lembrando, gente, que quem domina a economia geralmente domina a política. Por quê? Porque quem domina a economia tem mais dinheiro, no caso do sistema capitalista, e também domina as ideologias, os pensamentos, o senso comum, o que rege o pensamento das pessoas. Então, letra A, o proletário ele seja contemplado pelo processo da mais-valia. Lembrando que a pergunta é a relação entre economia e política estabelecida no texto, tá? Faz com que o proletário seja contemplado pelo processo de mais-valia, o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material, a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico, ou a burguesia revolucione o processo social de formação e de consciência de classe? Bom, vamos ver, né? Vamos ao comentário. Pessoal, a gente sabe que a letra B é a que está mais correta, porque, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Por quê? Porque o Marx, ele sempre vai reforçar que o trabalho tem que ser uma fonte de liberdade, mas que no capitalismo isso é impossível, porque o proletário, ele produz para o outro e não possui posse daquilo que ele produz com o seu trabalho. E assim o homem, ele deixa de ser o centro dele mesmo. Esse mesmo homem também não escolhe o seu salário, não escolhe como vai trabalhar, não escolhe os seus horários, ele é sempre comandado por forças externas. O trabalho, ele deveria ser uma expressão para a vida, né, do homem, para transformar a natureza assim mesmo e a si mesmo, mas no capitalismo o homem passa a ser apenas um explorado da força de trabalho. O trabalhador, ele vira apenas uma mercadoria e a relação entre política e economia possibilita isso. Então, quando ele fala o trabalho se constitui como fundamento real da produção material, significa que o trabalho é aquilo que realmente vai importar, ou seja, a sua condição material é aquilo que vai realmente importar. Ah, professora, mas olha, eu não entendi essa questão. Então vamos fazer o seguinte, quando você não entender, você vai eliminar as outras. E nessa questão podia fazer isso, porque, por exemplo, será que a A tá certa? O proletário seja contemplado pelo processo de mais-valia? Gente, é interessante que o proletário participe da mais-valia e obtenha lucro? Não, risquei a número 1, a letra A. O C, a consolidação das forças produtiva seja compatível com o progresso humano? Segundo Karl Marx, o capitalismo está interessado no progresso humano? D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico? Ou seja, será que dentro do capitalismo eles querem que a sociedade civil seja autônoma ou eles querem pessoas mais alienadas para poderem explorar mais? E a burguesia vai revolucionar alguma coisa? Não, né, gente? É o proletário que vai revolucionar. Então, se você não entendeu o que significa, você pode ir cortando as outras. Por isso que entender os conceitos é muito importante. Pessoal, muito obrigada por ver até aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem. Tem o material completo com toda a explicação. Tem videoaula. E até a próxima.